Tudo bem com você? Meu nome é Alisson Moisés. Mais uma vez a gente está aqui para poder estudar a Bíblia. A gente faz parte da Sociedade de Jovens Adventistas de Votorantim, na rua Maurício Fome, 77. Se você quiser participar na nossa escola sabatina, é sábado de manhã, 9 horas. Se não, você pode acompanhar estudos da Bíblia aí na sua casa mesmo, no YouTube. Hoje nós vamos estudar um assunto que se chama Abraão e Jesus. O que tem a ver Abraão, Jesus, o Cordeiro? Então nós vamos começar o nosso estudo partindo de Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Se você tiver com sua Bíblia, você pegue ela. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, a gente estudou no estudo anterior, no vídeo anterior, sobre a maldade. Quando o pecado entrou, ele contaminou tudo, ele foi se espalhando muito rápido. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, lembra que tinha duas sementes, semente de Deus e semente do diabo. Deus falou para Eva: vou pôr inimizade entre a semente, tua semente, falando para o diabo, e a semente da mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Então, duas linhagens: a linhagem de Caim, que foi desobediente a Deus, filhos do diabo, filho dos homens, e a linhagem de Sete, que obedecia a Deus. E essa guerra, ela começou lá no Éden, e ela vai continuar até o final, a volta de Jesus, e vai terminar quando Satanás e seus anjos, demônios e os ímpios todos forem por dentro do lago de fogo, destruídos para sempre, e Deus recriar essa terra. Então a cabeça da serpente será esmagada. Então essa guerra, ela se espalhou, e a maldade tomou conta de tudo, até que sobrou só uma família fiel, a família de Noé. Diz a Bíblia que Noé era um homem íntegro, reto, e assim como Jó, Deus olhou para ele e ele encontrou o favor de Deus, a graça de Deus. E Deus falou: Noé, eu vou salvar você, mas eu vou destruir tudo. E Deus mandou o juízo sobre esse planeta. Esse juízo veio em forma de dilúvio. E Deus acabou com tudo. Só entrou na arca os animais que Deus miraculosamente pediu para Noé construiu uma arca, levou 120 anos Noé anunciando, e aí esses animais entraram na arca, Noé e sua família, e Deus destruiu tudo. Hoje, se você olhar por aí as montanhas, os vales, o Grande Cânion, buraco, as camadas rochosas, tudo isso é evidência geológica de que realmente o que a Bíblia falou aconteceu. Apenas a título de curiosidade, existem alguns picos congelados, existem fósseis marinhos lá no pico desses montes. E não tem muita explicação como que esses fósseis vão para lá, exceto através do dilúvio. Tá? Então, não é o assunto hoje a gente falar em ciência bíblia, mas é para a gente falar sobre Abraão. Então Deus destruiu tudo, foi o juízo de Deus. E aí os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles saem da arca e cada um deles tinha a sua esposa, Noé com a sua e os 3 filhos com as suas. Então eles recebem de Deus uma ordem para repovoar o mundo, assim como os animais também que entraram na arca. E assim eles tentam a princípio se juntar e fazer uma cidade, uma torre chamada Babel. E diz a Bíblia que Deus não deu essa ordem, deu para que se espalhasse, não para que se juntasse. Então Deus confunde a língua já depois de algumas gerações e espalha. Então os filhos Sem dá origem aos povos semitas, que vem do nome Sem, que daí vão sair os hebreus. Cã vai dar origem aos povos cananitas, a região de Canaã, que era rebelde contra Deus. Novamente a semente do mal, percebe-se que não está em uma pessoa, mas está dentro do ser humano. Jafé, ele sai para povoar as ilhas das nações, está isso no livro de Gênesis para você estudar. Provavelmente nós brasileiros somos descendência de Jafé, misturado aí com outros povos, né? Jafé. Então, os semitas, cananitas e as ilhas das nações. Bom, no meio das nações, as nações se espalharam e os povos se esqueceram de Deus. E aí essas nações se tornaram pagãs. Mas sempre houve os filhos fiéis a Deus e os filhos dos homens que não eram fiéis a Deus. Alô? Quando as nações se formaram, Deus tinha um povo fiel, mas ele não tinha uma nação que o representasse. Então um dia ele chama um homem, e esse homem é Abrão, que depois vai receber o nome de Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Está aqui o texto. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua terra natal, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus falou: Abraão, sai dessa terra e vai para outra que eu vou te mostrar. Você sairia? Fala assim, ó, sai aí da sua casa. Vai lá para um lugar aí, mas para onde que eu vou? Não, vai andando que eu vou mostrar para você. Mais ou menos isso. Abraão pegou sua família, pegou Sara, pegou seus funcionários, pegou seus bens e foi em obediência à palavra de Deus. Haja fé, não é verdade? Então ele foi chamado por Deus porque ele iria formar uma nação para representar o nome de Deus. A promessa de Deus: eu vou dar para você, Abraão, a melhor terra do mundo, que era Canaã, uma terra fértil. Eu vou dar para você descendentes como as estrelas do céu. Você vai ser bem fértil, vai ter muitos filhos, netos, vai ser pai de nações. E você vai ser uma bênção a todas as famílias da terra. Através dessa nação escolhida, eu vou abençoar as famílias da terra. Já era uma promessa de que da nação escolhida que Abraão ia formar, viria o Messias, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Glórias a Deus. Bom, o tempo passou, a promessa de Deus ficou no coração de Abraão, mas Abraão não tinha filhos. Sara era estéril, a esposa dele, que na época se chamava Sarai. Sarai quer dizer dominadora, regente, como se fosse uma mandona, né? Depois Deus troca o nome dela para Sara, que quer dizer feminina, a princesa, a rainha. E Abraão, que era um pai grande, pai rico, pai famoso, passou para Abraão, pai de numerosas nações. O tempo passou. Abraão estava esperando chegar o filho, mas aconteceu que o tempo passou, Sara já estava com quase 90 anos, Abraão já estava velhinho e o filho não veio. Você sabia que o tempo é um dos maiores testes da fé de uma pessoa? Quando você tem que esperar, Deus fala assim, ó, espera que você vai achar uma namorada certa. É difícil, né? Estou aqui com meu amigo aqui, é difícil, né? É difícil esperar. E é um teste de fé, e Abraão teve que esperar. E aí um dia ele estava triste na tenda dele, pensando, puxa, quem vai herdar os meus bens? Tudo vai ser meu funcionário, não tenho filhos. E aí Deus, ele ouviu a voz de Deus, falou, Abraão, sai aqui fora. E Abraão saiu, e ele olhou para o céu e viu as estrelas. E Deus falou, conta as estrelas do céu, se você conseguir. Assim vão ser os seus descendentes. Tenha calma, eu vou cumprir minha promessa. E Abraão ficou feliz. Ele não viu prova nem evidência de nada. Ele apenas creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Ou, em outras palavras, Abraão confiou na promessa de Deus, na palavra de Deus, se apoiou nela e isso foi imputado a ele como justiça de Deus. Deus falou, você é justo, porque ele creu em Deus, porque confiou em Deus. E aí, diz a Bíblia que Deus desceu e entrou em aliança com ele e fez um ritual ali, que era um ritual, eles cortavam o animal no meio, o boi, uma ovelha, vários animais, e ali Deus passou no meio dos animais, como que dizia, Abraão, é certo, é garantido que um dia você vai ser o dono dessa terra, Canaã, você vai ter muitos descendentes e você vai ser uma bênção. Então, Abraão confiou na palavra, que Deus iria cumprir. Mas o tempo passou e Abraão fraquejou. Um dia Sara falou, eu não tenho filhos mesmo. Ela pegou a serva dela e falou, Abraão, se deita com a minha serva, que o filho dela vai ser como se fosse o meu. E infelizmente Abraão caiu nessa história, tentou dar um jeitinho, né, na história, e aí de Sara nasce um filho chamado Ismael. Então Ismael era o filho, mas não era o filho da promessa. Era um plano humano isso. Deus falou, não, Abraão, o filho da promessa vai ser de você e de Sara. E aí o tempo passou, diz a Bíblia, que um dia Deus trocou o nome dele e falou, você não é mais Abraão, você vai ser Abraão, você não vai ser mais Abrão, que era o primeiro nome, que quer dizer pai grande, rico, elevado. Vai ser agora, será Abraão, pai de muitas nações. E diz a Bíblia que um dia Abraão estava olhando assim na tenda, na hora do sol, e ele viu 3 homens. Sabe o que eram esses homens? Pode ler essa história em Gênesis 18. Era Deus e mais 2 anjos. E eles chegaram, Abraão mandou eles entrarem, serviu eles, hospedou eles. E ali, depois de algum tempo, Deus começa a conversar com Abraão. E olha só que interessante, é um relatório de Gênesis 18. Deus se fez homem ali para poder falar com Abraão. E ele fala assim, Abraão, olha só, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho. Sara estava na tenda ouvindo. E quando Sara ouviu, ela deu uma risada. Ela falou, lá casei eu com 90 anos, vou ter prazer ainda com meu marido, né? Coitado, já está velho, né? O Abraãozinho já estava com cabelo branco já.
E daí Deus falou assim, por que você está rindo, Sara? Aí Sara levou um susto, porque percebeu que Deus estava ouvindo. Ela não sabia que era Deus, ela achou que era um homem. Abraão já tinha entendido que era Deus. E aí, porque ela riu, o nome da criança se chamou Isaac, quer dizer risada, né? Alegria, felicidade. E a profecia se cumpriu. 1 ano depois, com idade avançada, uma mulher que não podia ter filhos teve Isaac, o filho da promessa. Você está vendo a semelhança com Jesus? Jesus, aqui Deus se fez homem para anunciar a Abraão um milagre que iria formar o seu povo. Deus se faz homem e anuncia através do anjo a Maria que ia acontecer um milagre e assim Deus ia fazer, iria também salvar o seu povo. Jesus é o descendente da mulher, que é a semente prometida do Gênesis, que cumpre a linhagem de Isaac. Deus se fez homem e anunciou que ia acontecer uma geração que seria um milagre. Uma mulher de idade avançada teria um filho. Deus se fez homem no ventre de Maria, se faz carne e acontece um milagre. Não agora como uma senhora de idade que não podia ter filhos, mas uma virgem que nunca havia tido relações com ninguém teria um filho também. Então Deus, ele faz milagres e ele faz o plano dele se cumprir tanto no Gênesis quanto nos Evangelhos. Bom, um tempo passa, Isaac cresce, e agora Abraão feliz. Imagine Sara, alegria, uma senhora de 90 anos, diz que Sara era bonita, mesmo com muita idade. E para ela, o Isaac era o tesouro da vida dela, e Abraão também. Um dia, Deus começou a perceber que talvez Abraão amava muito Isaac. E Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, Gênesis 22 agora. Toma o teu filho querido, Gênesis 22, 2. Teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O coração de Abraão tremeu. Como Deus que deu Isaque fez a promessa, agora ele vai pedir para mim sacrificar o Isaque. E diz a Bíblia que Abraão imediatamente obedeceu, chamou Isaque, não explicou para ele, falou, olha, nós vamos em tal montanha que nós vamos sacrificar para Deus. Isaac pegou a lenha, Deus colocou na costa de Isaac, Abraão colocou na costa de Isaac a lenha, Abraão pegou o fogo, pegou o cutelo, uma espécie de machado, pegou os seus servos, os camelos, os bois, os jumentos, e saíram. E quando eles chegaram a uma certa distância, Abraão viu o Monte Moriá, e ele falou para os servos, fiquem aqui, que eu vou subir lá com o rapaz Isaac, e a gente vai adorar a Deus lá, vai sacrificar e vai voltar. E agora Abraão começa a subir aquela montanha, apertado, porque ele sabia que o sacrifício seria Isaac. Então Isaac, no meio do caminho, a Bíblia fala várias vezes no capítulo, e assim caminhavam ambos juntos, eles eram muito próximos, Isaac e Abraão. Abraão amava Isaac loucamente. Isaac era o sentido da existência de Abraão, era a promessa de Deus. Sem Isaac não tinha muito sentido. E aí Isaac pergunta a Abraão, meu pai, está o fogo, está a lenha, mas onde está o cordeiro? A palavra para cordeiro aqui é uma palavra hebraica, se. Essa palavra aparece em vários textos do Velho Testamento. Aparece no cordeiro pascual de Êxodo, aparece em Isaías 53, quando fala que o servo sofredor seria levado para o matadouro como cordeiro. É essa palavra. Então Isaac fala assim, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, pela fé, responde, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, cordeiro para o holocausto. Deus estava mostrando para Abraão ali o que ele mesmo ia fazer um dia para livrar os filhos de Abraão e eu salvar você. Então Isaac sobe a montanha com a lenha do holocausto nas suas costas. E ali eles montam um altar e chega a hora de Abraão falar, Isaac, é você o cordeiro. Isaac poderia fugir, mas ele confiou em Deus, confiou no seu pai. E Deus amarra os braços de Isaac. E ali Abraão levanta o cutelo. E quando ele vai sacrificar Isaac, diz a Bíblia, Gênesis 22, e aí o versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não estenda a mão sobre o rapaz e não faça nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, teu único. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu
em holocausto em lugar de seu filho. E assim pôs Abraão o nome naquele lugar, o Senhor proverá. E daí dizer-se até hoje, no monte do Senhor se proverá. E o anjo daí fala a Abraão de novo, fala: Abraão, porque você não me negou seu filho, você será abençoado, você vai ter muitos filhos, você vai ter descendentes como as estrelas do céu, você vai ter Canaã, você vai abençoar o mundo inteiro, porque você confiou em mim. Queridos, isso é um retrato mais perfeito do que Jesus ia fazer. Ele ia subir o monte. Deus estava mostrando para Abraão que um dia o filho dele, não o filho de Abraão, ele estava mostrando a Abraão: um dia o meu filho vai subir o monte com a lenha do altar, com a cruz na costa. Um dia ele vai subir, só que não vai ter cordeiro que vai te substituir, porque ele será o cordeiro. É isso que o apóstolo João quis dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o cordeiro, Jesus. Então Deus estava mostrando para Abraão: olha, eu vou sacrificar o meu filho, meu coração vai ficar apertado, e eu vou subir a montanha do Moriá, o Gólgota, e lá, sobre a lenha da cruz, meu filho será morto, será sacrificado, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele será esfolado, será chicoteado e será morto, e através dele todas as nações seriam abençoadas. Se você, meu amigo, é judeu, talvez, hebreu, se você não acredita em Jesus, agora você tem uma prova grande. Deus estava pedindo o filho de Abraão em sacrifício, porque Deus um dia ia dar o seu filho pelos filhos de Abraão um dia. Você consegue entender o amor de Deus? Deus ia dar o filho dele por você, por mim também. Então aqui nós vemos a história de Abraão. E ali, a partir daquele momento, Abraão recebe a confirmação da promessa. E as promessas de Deus se abrem. Não há um texto, talvez, do Velho Testamento que mais claramente revele o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Deus dando o Filho dele em sacrifício. Eu espero que você tenha entendido o tanto que Deus ama você, porque pelo seu Filho ele demonstra o amor dele por nós. Assim como para Abraão, o sentido da vida dele era Isaac. Se Isaac morresse, acabava a promessa, acabava tudo. Mas pela fé, Abraão acreditou que mesmo da cinza do holocausto, quando ele queimasse Isaac, Deus ia trazer Isaac à vida. Assim também, sem Jesus, o coração de Deus ficou apertado, porque era seu filho querido. E através de Jesus, Deus entregou, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita de Deus e oferece salvação e vida eterna para você e para mim. Glória seja dada a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que você aceite esse sacrifício e aceite a viver por ele. E até o próximo estudo. Tchau.